Olá, eu sou Roberto Gordilho e nesse vídeo nós vamos falar sobre faturamento. No seu hospital, é uma área ou um processo? Muitos hospitais ainda pensam que faturamento é só uma área. E isso é uma das grandes razões pelas quais o problema de faturamento nunca se resolve. Porque veja bem, se o faturamento é uma área e ele não tem nenhuma autonomia, nenhuma ingerência sobre as outras áreas, e todos os problemas que acontecem com a conta terminam virando problema de faturamento, o faturamento é uma área. E esses problemas dificilmente vão ser resolvidos. O que vai acontecer é que a auditoria vai ficar naquele movimento de põe item na conta, tira item na conta, põe item na conta, tira item na conta, e isso vai se refletir, isso vai virar um processo indefinido. Agora, se você pensa que faturamento é um processo, e esse processo, o processo de faturamento, começa muito antes do paciente chegar à instituição e termina muito depois do paciente sair da instituição, nós começamos a resolver o problema e começamos a ter uma possibilidade real e concreta de otimizar o seu faturamento, o seu processo de faturamento. Veja bem, quando é que o faturamento começa? O faturamento começa lá no comercial, quando nós estamos negociando os contratos. Ali começa o processo de faturamento. Por quê? Porque um contrato bem negociado vai dar fluidez na cadeia e vai evitar problemas que lá na área de faturamento vão ser identificados. E aí tudo bem, começamos o processo de faturamento lá no comercial, negociamos bem nossos contratos, seja ele com operadoras ou eventualmente um contrato com o SUS, mas negociou, parou ali. E aí? Quando é que o processo starta? O processo starta no contato com o paciente, na marcação da consulta, na marcação da cirurgia. Observe que não é quando o paciente chega. O processo starta no contato com o paciente, na marcação. Vou dar um exemplo. Quando o médico solicita uma cirurgia e essa cirurgia precisa ser autorizada, então nós temos todo o processo aí de autorização da cirurgia. Isso faz parte do processo de faturamento. Aí autorizamos. O paciente chega, é atendido. Esse atendimento faz parte também do processo de faturamento. O paciente foi atendido na recepção, deu entrada, foi para o centro cirúrgico, fez a cirurgia. O registro clínico, o registro da cirurgia, mapa de sala, lançamento dos procedimentos, dos MATMEDs na conta, tudo isso faz parte do processo de faturamento que vai facilitar com que a conta seja fechada de forma rápida, seja transmitida de forma rápida para o convênio e nós não vamos ter problemas na auditoria. Então, quando pensamos o faturamento, nós temos que pensar o processo inteiro. Ah, mas Roberto, e o processo termina quando nós transmitimos a conta para o convênio? De jeito nenhum. Depois disso ainda temos todo o processo de recebimento, nós temos o processo de glosa, se houver, e aí a glosa ela é diretamente proporcional à qualidade do meu contrato, à qualidade dos lançamentos que foram feitos, das justificativas que foram feitas no meu prontuário. Então, tudo isso é o processo de faturamento. E quando nós pensamos em melhorar o faturamento, nós não temos que pensar só em melhorar o faturamento, o número, nós temos que pensar em melhorar o faturamento, o processo, porque o processo é que vai dar fluidez. Aqui na GES Saúde nós chamamos esse processo de faturamento de caminho do dinheiro. E o caminho do dinheiro precisa ser acompanhado na sua integralidade. Todo o processo por onde passa o dinheiro da instituição, ele tem que ser acompanhado, ele tem que ser tratado de forma que consigamos chegar no meio, não é nem no final, ali no meio final do processo, na geração da conta, com um prontuário, com todas as justificativas, com todos os laudos, todo fechado, refletindo tudo o que aconteceu com o paciente e tudo o que está acordado com o convênio. Para quê? Para que quando a conta seja, quando se gere o XML e a conta seja transmitido, não gere glosa. Esse é o processo de faturamento. Essa é a forma de pensar o faturamento dentro da instituição. Não apenas como um setor que tem a obrigação de receber as contas. Olha que coisa esquisita, receber as contas, processar e transmitir as contas. E quem gera a conta não faz parte do processo de faturamento? E quem negocia o contrato não faz parte do processo de faturamento? Então, o faturamento, meu amigo, no seu hospital é muito mais do que um setor, é muito mais do que uma área. É um processo que impacta diretamente em toda a cadeia produtiva do hospital
seja ele assistencial ou de apoio, e é um processo que impacta principalmente na saúde financeira do seu hospital, porque se melhorarmos esse processo de faturamento, nós vamos conseguir reduzir o ciclo da conta. Com isso, o que vai acontecer? Dinheiro no caixa mais rápido, eu vou processar a conta de forma mais rápida. As contas geradas no mês vão ser, em sua grande maioria, processadas no mesmo mês. Além do fluxo de caixa, nós vamos conseguir melhorar a questão das glosas. A glosa, ela não é resolver glosa, não é resolver o setor de glosa recorrer mais rápido às glosas. Isso é importante, mas resolver a glosa é resolver na origem, para que ela não ocorra. É garantir que tudo que foi aplicado no paciente, tudo que foi realizado no paciente está de acordo com o contrato e tem autorizações do plano de saúde para ser cobrado. Isso é resolver glosa, isso é atacar o problema de forma definitiva. E outra questão importante dentro do processo de faturamento é o papel da auditoria. A auditoria tem um papel fundamental de alimentar com informação as fases anteriores do processo para corrigir o erro na origem e não deixar com que o erro continue chegando para ficar. Bota na conta, tira da conta, bota na conta, tira da conta. Então, meu amigo, vamos pensar o faturamento como um grande processo, como o ciclo do dinheiro dentro do hospital. E dessa forma conseguir dar fluidez, conseguir reduzir o ciclo da conta, conseguir melhorar o seu fluxo de caixa e conseguir fazer com que reduçamos o seu índice de glosas. Esse é o processo de faturamento. Existem formas, existem técnicas para pensar o processo como um todo e um bom desenho de processos deve prever que todo esse ciclo é um ciclo integrado no caminho do dinheiro dentro da instituição. Ele acompanha, em parte, o caminho do paciente, porque do momento que o paciente põe o pé na instituição ao momento que o paciente tem alta e sai da instituição, o caminho do dinheiro e o caminho do paciente se cruzam. Mas o caminho do dinheiro, que é o processo de faturamento, ele começa muito antes e termina muito depois. Lá na contabilidade, depois do repasse médico, depois do último evento de glosa processado e contabilizado. Esse é o processo de faturamento. Vamos abrir a mente e pensar o faturamento como um processo, não como uma área. Isso aumenta muito, muito a nossa possibilidade de solução de todos os problemas decorrentes desse ciclo. Se você gostou desse vídeo, se você se interessa por esse assunto, dá um like, se inscreve aqui no nosso canal, tá aqui o botãozinho aqui do lado, tá bom? Estou aguardando a sua inscrição. Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo.